Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal Nery Geller, que foi eleito agora pelos seus pares, pelos seus colegas de bancada, o representante, o coordenador da bancada federal de Mato Grosso em Brasília. Como é que foi essa eleição? Como é que foi essa escolha? Como é que surgiu o seu nome para ser o coordenador da bancada? Bom dia, Nery, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes. Eu quero dizer para você o seguinte, Antero, o meu nome acabou sendo escolhido como coordenador numa convergência. Nós tivemos a bancada do Estado de Mato Grosso está muito coesa, muito unida, né? Os diálogos são muito frequentes e a posição de eu talvez ter sido ex-ministro, ex-secretário de Agricultura, pouco de experiência na esplanada, acabou convergindo para que eu fosse indicado. E quando indicado, eu acabei sendo aclamado por unanimidade, o que me fortalece bastante no sentido de trabalhar e também me remete à responsabilidade de conduzir a bancada de forma bastante coesa. E não tenho dúvidas, Antero, nós vamos fazer um trabalho totalmente integrado no sentido de ajudar a resolver os grandes temas nacionais, que é importante, e também trabalharmos muito para resolver temas importantes para o Estado de Mato Grosso. Entre eles, e um dos principais, que eu vou antecipar já, e você tem inclusive nos ajudado, conversando bastante sobre essa questão da compensação da Lei Candir. Não é possível um Estado que produz como o Estado de Mato Grosso, que gera superávit na balança comercial, que gera emprego, renda fora do Estado, muito através da indústria de fertilizantes no sul do país, equipamento agrícola, caminhão e assim por diante, e ter aqui no Estado um descompasso fiscal tão grande e tão elevado. Então essa é uma bandeira de toda a bancada do Estado de Mato Grosso, e nós temos algumas lideranças que são expressivas, como é o caso do ex-governador e hoje senador Jaime Campos, o próprio Wellington Fagundes, Juarez, uma grande liderança do norte do estado de Mato Grosso, da minha região também, prefeito por 2 vezes por Sinop, e nós vamos trabalhar bastante integrado no sentido de fazer com que o estado de Mato Grosso se aproveite dessa coesão da bancada para fazer o trabalho que deveria ter sido feito já. Pois parece que o ministro Gilmar Mendes está facilitando o trabalho seus, né? Aliás, esse pode ser um grande aliado da bancada, hein? Porque é um absurdo que tem sido feito, não é com Mato Grosso só, né? Com todos os estados produtores, né? Os estados produtores de commodities estão penando porque estão sendo roubados pela União. O que a Lei Candir prometeu é que devolveria aquilo que o Estado deixaria de arrecadar de impostos. Se for jogado aqui o que cobrava o governo Dante, porque a Lei Candir vem no meio do governo Dante, vem com 2 anos de governo Dante, do primeiro governo do Dante. Se fosse cobrado hoje o que Mato Grosso exporta em cima do que pagava antes da Lei Candir, porque antigamente pagava imposto, eu concordo com a filosofia de não exportar imposto, de não cobrar imposto dos produtos que são exportados. Porque o mundo inteiro se comporta assim. E aí você se torna mais competitivo lá fora. Isso é bom para o Brasil, eu acho que nós temos que ajudar o Brasil sim. Agora, não podemos ser roubados, né? Não podemos não receber o fundo de compensação. Porque o fundo de compensação tem sido de descompensação. Teoricamente, eles tinham que pagar 7 bi para o Estado de Mato Grosso por ano. Eles pagam 400 milhões, uma merreca. E nem pagou ano passado. E nem paga. E nem tem assiduidade. Na verdade, essa é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Nós deveríamos ter regulamentado. Agora, com a decisão do Gilmar Mendes, e ela foi uma decisão correta, porque ela estimulou para que o Congresso Nacional acorde, faça seu dever de casa, e a gente regulamenta através de uma lei complementar para que a União tenha a obrigação de repassar os recursos. A Lei Candir, ela traz um grande benefício para o país, em função dos diversos problemas que nós enfrentamos e para ter um mínimo de competitividade no mercado internacional. Nós estamos levando hoje cerca de 27 a 28 milhões de toneladas de milho, por exemplo, no mercado internacional. Se nós não tivéssemos essa política de exportação, nós não estaríamos faturando aí cerca de 13, 14 bilhões de reais numa segunda safra só aqui no estado de Mato Grosso. Então isso acaba gerando
emprego e de forma indireta. E essa compensação, Antero, ela está bem encaminhada. Eu estou, assim, muito animado, porque a bancada do Estado de Mato Grosso, a bancada ruralista, que são 210 parlamentares que estão nessa bancada, está muito coesa. Nós fizemos um trabalho logo antes de nós assumirmos. Eu já estive aqui na rádio, inclusive, falava isso, que a principal bandeira minha seria essa questão macro, e entre elas a principal é a regulamentação da compensação da Lei Candir. Nós fizemos um trabalho bem articulado com o presidente Rodrigo Maia, na reeleição dele para a presidência. Que eu ia perguntar, porque não adianta, assim... Não adianta ficar conversando e não só saber. os estados produtores, Não. né? Tem que conversar, por exemplo, o Rio de Janeiro não é produtor de commodities, né? Mas o Rio de Janeiro tem petróleo, né? Sim. Mas não adianta conversar só com os estados produtores, tem que conversar com os outros estados e com lideranças nacionais. Mas o Rodrigo Maia está sendo... Está a favor disso? Está 100% comprometido, não é a favor, é comprometido. Nós pegamos o comprometimento, primeiro, o governador Mauro Mendes, governador Caiado e também o governador Azambuja, de Mato Grosso do Sul, estão envolvidos nesse processo, a bancada do Estado de Mato Grosso e, modéstia à parte, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós fizemos o compromisso aqui no Estado e nós fizemos o compromisso da Frente Parlamentar com o Rodrigo Maia, e esse, por sua vez, encaminhou esse assunto para a equipe econômica do governo federal, através do ministro Paulo Guedes, além do trabalho dos governadores que estão fazendo de convencimento. Nós estamos alinhados agora, depois da eleição, isso foi antes da reeleição de Rodrigo Maia. Na sequência, nós lideramos, eu e o Alceu Moreira, que é o presidente, e eu sou da diretoria da Frente Parlamentar, com os principais cabeças da produção nacional, foram 23 deputados, nós sentamos com o Rodrigo Maia, acertamos o seguinte, que a vinda do projeto de lei da reforma da Previdência iria se consolidar, na sequência instalar a comissão e na sequência nós fazermos um esboço e apresentar a proposta para compensação da Lei Candir com um projeto complementar para a regulamentação da Lei Candir. Então, esse é o encaminhamento que está sendo feito lá em Brasília. Ele está muito bem formatado, muito bem articulado e nós vamos ir nesse caminho. Obviamente que hoje está previsto 1.900 para a compensação da Lei Candir. Isso fica muito longe do que os estados têm direito. Se aproxima, nós estamos fazendo esses estudos através da iniciativa privada e também dos governos do estado, para que a gente senta com o governo federal e faça uma negociação. Mato Grosso deverá ter aproximadamente de 5,5 a 7 bilhões de reais de retorno para o estado. Se nós não conseguirmos, em função do déficit do caixa do governo federal, se a gente não conseguir o valor total, mas fazer uma negociação para elaborar uma escadinha e a gente chegar no topo, no máximo em 3 a 4 anos. Agora, não podemos abrir mão, no mínimo, de 2,5 bilhões, 3 bilhões de reais. Trazendo esse recurso para o Estado, nós vamos ajudar o governador... Você fala 2,5 bilhões para todos os estados não. para Mato Grosso? Para Mato Grosso. Do campo da produção aproximado. Seria metade do que já seria uma ajuda, conquista, passa, né? De 400 para 2,5, 3. Ajuda muito. Já traz o equilíbrio fiscal para o estado de Mato Grosso e sobra recurso para fazer investimento firme em saúde, educação, colocar em dia as finanças do estado e também começar a investir em logística. Porque, senador Antero, só para concluir esse assunto. É que tem um ouvinte querendo fazer pergunta. É muito importante ter recurso para investir em logística, porque isso movimenta toda a economia. O estado de Mato Grosso é um gigante que pode ser explorado forte do ponto de vista de geração de logística aumenta, inclusive, essa participação. Exatamente. Do fundo, né? Porque você facilita a vida do produtor. Nós estamos recebendo aqui, com muita honra, a ligação do professor, doutor em comunicação, Pedro Pinto de Oliveira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Capital. Bom dia, deputado federal Neri Geller. Bom dia, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao agronegócio, e dentro de uma política macro, que o senhor tem referido até agora na entrevista, da sua preocupação, ou seja, da democratização do agronegócio em Mato Grosso. Nós ainda temos um estado com um grande desequilíbrio regional,
isso foi mote da campanha do então senador Pedro Tasso, do desequilíbrio regional. No governo se avançou muito pouco, no governo dele. Eu queria saber do senhor, assim, o que a bancada, o que a política, o setor político, especialmente o senhor como uma liderança do agronegócio, tem a contribuir com o governo Mauro Mendes no sentido de democratizar o agronegócio. Por exemplo, na Baixada Cuiabana, além da agroindustrialização, mas também da fruticultura, dessas cidades que tinham uma vocação garimpeira e que se perderam aí ao longo da história, existe algum plano, alguma iniciativa política de trabalhar para que o agronegócio seja um negócio que atenda a todos os municípios de Mato Grosso também, que possa levar a riqueza de uma produção riquíssima que a gente tem, de alternativas econômicas para o Estado, na sua maioria nos municípios, e não hoje apenas com o que a gente tem hoje no mapa das grandes cidades ricas e as cidades pobres, cidades dormitórios ao redor dessa riqueza. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia mais uma vez a todos que estão começando a nos assistir agora. Nós acabávamos de falar da coesão da bancada do Estado de Mato Grosso, e quero reconhecer isso, que nós vamos trabalhar, estamos muito sintonizados para trabalharmos em conjunto. Pedro, nós estávamos falando exatamente da compensação da Lei Candir, e ela é uma forma de trazer recurso para investir nesse desequilíbrio que existe, né? A partir do momento que nós conseguirmos retomar o que é de direito do Estado de Mato Grosso, aumentando a sua receita, obviamente que esse já é um grande passo, porque aí o governo do Estado, aumentando aí a sua receita, vai ter recurso para investir em educação, em saúde, em qualificação profissional, e fazer os grandes arranjos produtivos também dessa Baixada Cuiabana, que é tão necessário. Só para você ter uma ideia, nós estamos importando de outros estados a grande maioria da nossa produção de hortifruti e granjeiros. Nós precisamos organizar a cadeia, e nós estamos fazendo isso um pouco ali atrás. Nós sentamos aí o ministro Blairo Maggi fazendo investimento no centro de distribuição, organizando um pouco a cadeia. Agora, o grande foco precisa ser a agroindustrialização, onde existe a mão de obra. E a mão de obra está exatamente posta aqui na Baixada Cuiabana. Então, nós estamos organizando, isso está acontecendo de forma lenta, mas está acontecendo de forma gradativa. O Estado está começando a se estruturar do ponto de vista da industrialização. Basta olharmos os grandes centros de... Esse é o grande caminho do Estado. Exatamente. Esse é o maior Estado agroindustrial do Brasil. Essa é a vocação de Mato Grosso. É isso mesmo. E aí, Antero, nós estamos começando. Aos poucos está começando. Se nós olharmos ali na região do Garimpo Exaurido, na região do Médio Norte, lá em Nova Marilândia, por exemplo, tem uma grande planta industrial da BRF lá, em parceria com o ex-senador Cidinho. Quer dizer, ali gera quase 2.000 empregos direto. Então, vai começar a vir cada vez mais forte, e nós precisamos estimular isso para que essa agroindustrialização chegue aqui em Várzea Grande. E tem um investimento lá, o senador Jaime Campos anunciou isso, que vai abrir mais de 2.500 empregos também, investimento da Marfrig. Quer dizer, esse vai gerar emprego, renda e imposto para o Estado, aqui na Várzea Grande. Nós não vai demorar muito para começar a se instalar aqui em Cuiabá, nessa região, e nós precisamos estimular isso, indústrias de trator, de máquinas. Por quê? Porque o grande consumo está aqui. Por que as colheitadeiras, plataforma de milho, os tratores que estão sendo produzidos vão ficar só lá em Curitiba e no Rio Grande do Sul? Eles vão começar a vir aqui para o centro-oeste brasileiro. Agora, nós precisamos fazer um pouco esse trabalho que é necessário ser feito, que está faltando muito, essa questão da logística. Nós estamos levando pelo eixo da 163 milho, soja para o mercado internacional, mas nós não conseguimos levar o nosso frango, nós não conseguimos levar a nossa carne bovina para o mercado internacional. Quer dizer, o que você produz no norte do estado de Mato Grosso, no sul do Pará,
essa proteína animal, transformando aí a nossa produção primária em valor agregado, ela tem que descer pela 163, ou ela vai até Rondonópolis e depois vai para os portos de Santos e de Paranaguá, porque não tem estrutura para levar frigorífica aqui pela 163. Então, esses assuntos estão avançando, eles vão avançar cada vez mais forte. Tá, mas o Pedro Pinto está colocando o seguinte, a questão de vocação. Por exemplo, Alto Paraguai já foi um dos municípios mais ricos de Mato Grosso, com produção de diamante e de ouro. Uhum. Era uma produção aurífera lá violenta, mas esse é recurso finito. Acabou o ouro, acabou o diamante, acabou a riqueza, acabou a vocação da região. A região hoje não tem nenhuma vocação. Ela, é isso que ele está falando. Não tinha que desenvolver nessas cidades uma política de fruticultura, por exemplo, ou de piscicultura, que pode dar muito dinheiro à fruticultura, né? Mas é isso mesmo. Essa vocação nessas regiões que estão exauridas, porque hoje a grande produção de Alto Paraguai é arrancar minhoca. Não, eles estão começando a arrancar minhoca e está tendo também, Antero avançou lá, a piscicultura está bastante forte lá na região, Antero. Nós temos a indústria de abate de frango, que gera lá 1.000 e tantos empregos, em Nova Marilândia, que acaba empregando bastante gente em Alto Paraguai, de Diamantino e tal. E ali em Alto Paraguai, em função da produção, quer dizer, tem milho, tem ração fácil e em abundância para consumir. Nós temos grandes investimentos ali, Antero, na piscicultura. Eu não lembro certo quanto que mas eu sei que tem cerca de 200 ou 300 hectares de lâmina d'água ali em Alto Paraguai. E essa já vem da originação da produção primária para o consumo e a facilidade de produzir peixe, que vai no mercado interno e que está começando a se organizar para ir para o mercado internacional. É ali em Alto Paraguai, Diamantina, aquela região. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. Elas estão lentas ainda, mas elas estão acontecendo. O retorno para a sociedade cuiabana e mato-grossense, que provém da produção, ele é bastante alto. Antero, olha quanto que se gera de emprego aqui, só nas revendas de caminhão, nas recapagens de pneus, que movimenta, que vem pela movimentação da produção. Agora, eu volto a frisar, é importante a gente ter um olhar voltado para trazer os investimentos de indústria de equipamento agrícola, que isso gera muito emprego, e o equipamento agrícola é consumido aqui. O Mato Grosso é o maior consumidor, onde mais máquinas se vende. Nós trazer essas indústrias para cá, para que isso possa beneficiar a sociedade cuiabana e gerar mais emprego. Mas não vamos deixar de frisar aqui. A produção, ela gera bastante emprego. Ainda não está à altura, mas está acontecendo. É só pegar o exemplo de Várzea Grande, de Nova Marilândia. Na semana passada mesmo eu estive com o governador Mauro Mendes e com o senador Jaime Campos, e o Jaime anunciava todo eufórico da importância que tem o investimento que a Marfrig está fazendo aqui em Várzea Grande, gerando mais de 1.800 ou 2.200 empregos. Tá, vocês vão ter um problemão com a cabeça liberal do Paulo Guedes, porque o setor produtivo, por exemplo, vai penar bastante no Banco do Brasil. Estou falando assim, porque eu sou um pequenininho pecuarista, fui ao Banco do Brasil para fazer custeio, o custeio do Banco do Brasil aumentou de 6,7% de imposto, quer dizer, 6,7% de juros anual, para 18%. Quer dizer, ficou proibitivo. Quer dizer, não compensa você pegar o custeio de 18%. Num ponto é bom, porque aí o pecuarista não vai pegar o dinheiro, não vai se endividar e não vai também... Não vai gerar emprego, não vai... mas também vai demorar um pouquinho mais para arrumar a sua propriedade, né? Porque o custeio é que você conserta pasto, faz acero, faz um monte de coisa. E esses juros são proibitivos. Quer dizer, ele fala, não, mas isso é uma política liberal. E o gerente do Banco do Brasil falou, não, mas o Brasil votou nessa política. Eles não esconderam que iam fazer uma política liberal. Beleza pura. Mas a política liberal dos Estados Unidos, eles dão apoio ao setor produtivo. O FCO, por exemplo, vai aumentar juros do FCO.
para juros de mercado. Senador. Quer dizer, eu não sei se o setor produtivo aguenta isso. Antero. O grandão aguenta, mas o pequeno... Não, nem o grandão aguenta, não. Se não tiver uma política de desenvolvimento do Estado e a participação do Estado brasileiro, ele precisa estar exatamente para localizar onde pode gerar emprego e desenvolver o Estado, para o bem da população que mais precisa. Então, essa questão da taxa de juros, só para você ter uma ideia, Antero, na semana passada foram realocados 500 milhões de reais para os principais programas de investimento. Mas nesse custo aí, não, nos programas do Plano Safra em vigor. Moderfrota que financia o trator a 7,5%. Do FCO vai ser remanejado o recurso nos mesmos parâmetros que está em vigor. A política do ministro Paulo Guedes, que é 100% urbano, que não conhece, nesse caso, a produção, é uma cabeça pensante muito forte e ela é sensível também. Nós fizemos alguns enfrentamentos, por exemplo, tão liberal que acabou liberando a importação do leite da Nova Zelândia. Teve uma reação imediata de toda a frente parlamentar. Eu participei disso, o deputado Nelson Barbudo e outros deputados, respaldados por outros deputados, Juarez. Nós, eu e o Alceu, que é o presidente da frente, fizemos um enfrentamento e imediatamente retornou a tarifa de importação, tarifa tributária na importação do leite da Nova Zelândia, porque é humanamente impossível o nosso produtor competir com Nova Zelândia. Aliás, então, isso retornou, muito penalizado no Brasil. Retornou, né? Exatamente, até porque falta investimento no sentido de incorporar mais tecnologia. Nós crescemos muito a tecnologia no campo. Nessa questão da bacia leiteira, nós estamos bastante deficitários ainda. Só para quem está nos ouvindo ter uma noção, Nova Zelândia e Argentina, Uruguai, eles têm uma média de 28 litros a 40 litros por vez, enquanto que aqui no Brasil a nossa média é 6 a 7. Então falta incorporar. Com o fim do antidumping para o leite para o Brasil, o que aconteceria se não tivéssemos agido rápido? Todo o leite que a Nestlé consome iria ser importado da Nova Zelândia e nós iríamos abastecer a indústria brasileira com leite de outros países. E o nosso pequeno produtor fizemos uma reação, retornou a taxa de importação sobre o leite, que é uma política inteligente e necessária, porque isso gera milhares e milhares de empregos, principalmente para o pequeno produtor. Na questão do crédito agrícola, ontem, nós, na quinta-feira, a ministra sentou com a equipe econômica, para o próximo Plano Safra já estão garantidos 200 bilhões de reais com equalização do Tesouro Nacional. A ministra da Agricultura. A ministra da Agricultura, respaldado pela frente parlamentar. Então, esses enfrentamentos nós precisamos fazer. São garantidos quanto? 200 bilhões. Para este ano? Para esse ano, para o próximo ano Safra, que inicia a partir do dia 1º de julho e vai até o dia 31 de junho. Esse em vigor... E quanto que era o orçamento do ano passado? 200 bilhões também. Então repete. Repete os 200 bilhões. Tá. Sim, e os juros nos mesmos... Nos mesmos padrões aí, vamos fazer... Na verdade é assim, Antero, o Plano Safra, como é que ele se discute? O Banco do Brasil não sabe disso ainda, tá? Não, Antero. O Banco do Brasil ainda está sob a orientação do Paulo Guedes, que é pau no lombo do produtor. É verdade. Antero, já não chegou aqui na ponta ainda a normativa, vai chegar, pode ficar tranquilo, nós estamos cuidando disso. Vai ter pré-custeio com taxa de juro do plano em vigor, 7,5%. Pode, tanto, não, para o pequeno, sim, o Pronamp, que é para o pequeno e médio produtor, é 6,5. Até 1.200.000 de tomada por produtor. Acima disso, que chega a 3 milhões no custeio, ele é 7,5%. Ele tem uma variação do médio, do pequeno para o grande. Tá? Então, esse recurso ele vai retornar. Nós sentamos na semana passada, queriam tirar a equalização e nós conseguimos travar a importação do leite, remanejamos recurso para o PCA, que é o Programa de Construção de Armazém pelo país afora, programa do Inovagro, que é o Programa de Acesso à Inovação Tecnológica, e também esse programa para fazer a recuperação de pastagem, que é de médio e longo prazo. Então, nós estamos bem atentos nesse assunto. Modéstia parte, eu conheço isso bem, porque nós elaboramos o Plano Safra 2013, 2014, todo esse tempo que estive lá, e essa questão do crédito agrícola nós vamos cuidar com bastante carinho. Porque se nós avançamos no Brasil,
A produção de 80 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas foi muito em função do trabalho que foi feito, de reestruturar todo o crédito agrícola. E sabe quando começou, Antero? Em 2006. Quando o Finame estava 14%, 15%, as taxas de juros... Quando o Finame... Quem lançou o modo de frota? Você lembra Sim. Mas as taxas de juros eram altas. Nós renegociamos isso em 2006, Antero. Você que trouxe o pessoal da equipe econômica e representando o Ministério da Agricultura no movimento do Grito Ipiranga, onde nós renegociamos e reestruturamos todo o crédito agrícola. E avançou muito nos últimos anos, temos que reconhecer isso. Tá, Neri, deputado Neri Guerra é o coordenador da bancada, está sendo entrevistado aqui no Jornal da Capital. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o governador Mauro Mendes, como é que foi o contato do governador com a bancada? Eu sei que ele já teve, né? Antero, nós estamos... para priorizar a saúde, como é que está isso? Antero, nós estamos... Eu não apoiei o Mauro Mendes, estava no outro palanque, mas nós estamos muito alinhados. E, sinceramente, nós da bancada estamos muito satisfeitos. O Mauro Mendes tem dado atenção especial, tem chamado a bancada para participar e discutir os principais temas do estado de Mato Grosso, fez um jantar lá em Brasília, onde, inclusive, foi acolhido meu nome como coordenador da bancada. Nós estamos, eu particularmente, ontem à tarde estive com ele, cerca de quase uma hora, discutindo os principais encaminhamentos que vão ser feitos, e eu vou retransmitir isso à bancada agora, logo depois da semana do Carnaval, e nós estamos, eu particularmente vejo o governador Mauro Mendes muito focado e muito bem estruturado. Vi lá toda os slides na televisão, né, aparecendo em tela, tudo que ele está projetando para o estado de Mato Grosso. Eu saí muito satisfeito. Estou falando isso sem questão partidária, nada disso. Eu estou vendo o governador Mauro muito focado, bom gestor, e bem articulado também. Eu senti isso, bastante humilde, ele chamando, pedindo ajuda, pedindo para a bancada estar coesa com ele, e nós vamos fazer a nossa parte. Acho que vai ser 4 anos de muito importante para o estado de Mato Grosso. Se o governador continuar nessa linha, ele vai ter muito apoio político por parte de toda a bancada do estado de Mato Grosso. Tá bom. Neri Guerra, quais são os outros temas? Você falou aí da questão do FEX, né? Da compensação melhor para o estado de Mato Grosso. Quais são as outras prioridades do seu mandato? Nós estamos caminhando para o final da entrevista. Os grandes temas, como a questão da organização da BR-163, nós temos lá a Rota Oeste que está há 5 anos, tem que fazer a renovação quinquenal, e a duplicação entre Cuiabá e Jangada até Rosário Oeste não está acontecendo, que era a obrigação deles fazer, do Gil até Sinop também não está acontecendo. Nós estamos batendo duro nessa questão da renovação, ela se consolidar, só se tiver o compromisso realmente de fazer essa duplicação, porque é um eixo importante. A conclusão dentro do Pará também da 163, para escoarmos a nossa produção, a 242, que também corta de leste a oeste. Não, lá para cima não está ainda concessionado, ainda é de responsabilidade de Sinop para cima, ainda é de responsabilidade do DENIT, exatamente. Mas ele tem que ser concessionado e ir para a iniciativa privada, porque eu acho que vai ter mais eficiência. E a outra questão é trabalhar recursos para melhorar a qualidade de vida do ponto de vista da educação, para as pessoas ter uma qualificação profissional melhor. Um estado que está se transformando precisa da qualificação profissional, e o enxugamento da máquina pública. Então, não dá, a sociedade que está nos ouvindo, nós vamos acompanhar a reforma da Previdência, que ela precisa acontecer. A bancada é a favor diminuamos. Eu acho que ao menos a grande maioria. O país não tem outro rumo. Não tem outro rumo. E precisa ter uma consciência por parte de nós, do poder público. Quem pode votar contra a reforma vai ser o PT. Embora seja a favor da reforma no governo deles, né? O governo deles, eles propuseram a reforma, né? Eu acho que vai ter um debate de alto nível. Tem bastante parlamentares, inclusive do PT, que vão ter bom senso e que vão ajudar a construir, mesmo que em campos ideológicos separados, mas em alguns temas vai ter convergência. Eu acredito nisso, no bom senso, para que a gente possa
transformar um pouco esse Estado brasileiro, que está um caos hoje, né, porque você paga 40% de imposto e não tem os serviços essenciais, diminuir a máquina pública e imputar mais responsabilidade aos agentes políticos, seja eles agentes políticos do ponto de vista de prestar serviço, funcionalismo público, poder judiciário, Ministério Público, a classe política. Todo mundo precisa entender que a iniciativa, quem trabalha, precisa ter condições de gerar emprego e renda. Não é os gabinetes que fazem isso, não é o carimbo que faz isso, o que faz é o trabalho. Então, eu sou muito a favor do trabalho e nós estamos muito conscientes que precisa ser feitas grandes reformas. Deputado federal Deri Geller, coordenador da bancada federal de Mato Grosso, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Antero. Obrigado ao povo cuiabano. Um grande abraço e com Deus.